E aí você aí, meu amigo, já se perguntou se você é um colecionador exigente ou se você é um chato? Ou até se você é um exigente chato, ou de tão chato ficou exigente. Já conseguiu se responder isso? A ideia aqui não é taxar ninguém de nada, mas fazermos uma reflexão coletiva sobre quem somos e como somos nesse ambiente do colecionismo. É porque nessa selva que é as redes sociais, os comportamentos ficaram muito latentes, né? Então, refletir sobre isso, sobre a nossa postura conosco mesmo e para com os outros que ficam com a gente na rede é fundamental. E obviamente não tem parâmetro fixo, né, pra gente determinar quem é chato ou quem é exigente, mas a gente mesmo sabe ter uma noção básica disso, de quem é que é. Esse caso aqui, o assunto é bonequinhos, estátuas, carrinhos, HQs e assim. Então, vamos dar uma viajada nesses nossos comportamentos aí. E obviamente eu vou começar falando de mim. Eu te falo, eu não sou tão exigente assim, mas isso não quer dizer que eu aceite qualquer coisa. Já disse isso em vários outros vídeos. Eu sou mais um apaixonado do que um conhecedor. Então, a minha exigência, ela é baseada muito na minha paixão e no meu lúdico, né? Eu não busco a perfeição em momento nenhum. O meu conhecimento, ele é muito pequeno perto de uma galera que eu vejo aí. E isso não é demérito nenhum para mim, isso é uma característica minha. Na verdade, eu posso até entender bastante determinado assunto, né? Mas eu me sinto muito mais confortável ficando ali pela superfície. Eu acredito que o meu grau de exigência não seja tão alto, porque eu levo isso aqui tudo numa grande brincadeira. Até porque eu nunca me esqueço e não posso esquecer que eu sou um senhor de quase 50 anos que compra bonequinho. Isso me faz sempre lembrar do meu lugar, porque tudo que eu não posso fazer é me parecer ridículo, né? Com o hobby de comprar brinquedo e brincar com esse brinquedo. Como eu sou de 75, os brinquedos que eu mais brinquei, que eu tenho muita recordação, são da década de 80. E os brinquedos eram mais limitados, né, comparados com o de hoje. Então hoje, poder comprar relançamentos aí, por exemplo, do Masters of the Universe, do He-Man, do G.I. Joe, a série Classify e tantas outras coisas que estão saindo, né, a Super Seven, que lançou Thundercats também, Silverhawks, cara, isso pra mim assim, é absurdamente maravilhoso. Então o meu ponto crítico nisso, ele é muito pequeno, porque a minha adoração, o meu agradecimento por aquilo que está sendo lançado é muito maior. Ponto que é importante. A minha relação com a coleção, com a minha coleção de bonequinhos, de carrinhos, de HQs, por mais que eu ache estranho falar que eu coleciono HQ, porque eu não me vejo como um colecionador de HQ, eu sou um leitor de HQ que tem HQs em casa. Então a minha relação com tudo que eu tenho de colecionável, ela é uma relação extremamente contemplativa, né? É a relação de eu comprar, de eu ter numa estante, num lugar e de eu observar aquilo, né? Eu não compro para mostrar na internet. O YouTube, o Instagram, eles não me pautam a forma que eu coleciono. Eu divido também isso, né? Não é o YouTube, nem o Instagram, nem as pessoas que estão do lado de lá que me seguem, que pautam o que eu vou comprar. Eu coleciono aquilo que eu quero e divido com vocês, com as pessoas, aquilo que eu posso, que eu acho que vai ser legal, que vai acrescentar, né? Então, a minha relação com a coleção, ela vem de muito antes de Instagram, de rede social, de tudo. Eu tô com 49, aqui nas coisas que eu tenho hoje, eu tenho coisas de quase 30 anos atrás, né? Mas eu coleciono desde sempre, porque eu tive que me desfazer de parte de coleção, de quadrinhos, de disco de vinil, né, de vários bonequinhos e tal, alguma coleção que eu tinha grande da Kenner, do Batman, do Robin e tal, eu me desfiz porque fui mudar pra cá, a gente estava duro, precisava de quanto mais dinheiro juntasse, melhor. Mas é uma relação completamente contemplativa e é de mim, eu coleciono de mim para mim mesmo. Então é uma forma de colecionar muito natural e isso já me realiza. Semana passada, a McFarlane Toys anunciou um action figure do Superman do Christopher Reeves, né, do filme de 78. E, cara, aquilo foi uma loucura, porque pra mim era uma coisa já possível, porque os bonecos já evoluíram bastante, então a gente até se perguntava, eu e outros colecionadores, por que não lançou ainda, mas a gente sabe a questão que tem de direitos autorais e tudo isso. E aí a primeira coisa quando eu vi, eu falei, caraca, meu irmão, parará, e eu comecei a mandar pra porrada de gente que curte Superman, né? E eu fui vendo que durante o dia, e no outro dia também, muita gente reclamou da Red, falando que a Red, não estava assim, podia ter feito assim. Até um camarada meu, o Paulinho,
um baita colecionador e fã do Christopher Lee, falou, pô, a Red podia ter sido melhor, tem gente que faz custom, que faz melhor, e realmente, poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido próximo do perfeito. Mas não foi, e pra mim, tá tudo bem, porque, cara, a minha empolgação com a possibilidade de ter esse boneco aqui na minha estante, que não vai ser aqui nessa estante, que eu vou botar em outra casa e tal, mas isso pra mim supera qualquer coisa. Isso é assim, eu não sou tão atento a detalhes, né? Porque pra mim, os bonecos da minha coleção, tudo que eu tenho, assim, de coleção de boneco, de carrinho e tal, avião, isso é uma simbologia, né? Então é o que aquilo me remete. Ele não precisa ser perfeito, ele não tem de ser perfeito, né? A gente gostava daqueles bonequinhos do He-Man horríveis naquela época, mal feitos e tal. Pô, o boneco do Rambo era horroroso. Mas é quem ele representava. Ele representava o Rambo, né, pra gente como criança, era mais o Rambo do desenho ali, com o início da adolescência, do que o Rambo que a gente conheceu depois nos filmes, que matava geral. Mas é a simbologia que aquilo representa. E como simbologia, isso não precisa ser perfeito. Óbvio que não, tá longe de ser. Até porque eu não vou brincar com ele de fazer barulhinho, de fazer tititi, de fingir que vai voar. Não, isso eu fazia quando eu era criança. E quando eu era criança, a gente já se divertia com aquela limitação toda. E hoje a gente fica às vezes tentando achar um monte de defeito de um boneco de plástico. Um cara de 40, 50 anos está comprando pra ter na estante. Porra, aí é foda. A minha brincadeira de adulto com esses bonequinhos de plástico é comprar, botar na estante, apreciar, fazer umas fotos e vídeos e dividir com vocês. É isso. No caso das estátuas, que tem um valor maior, né? E aí eu acho que quanto mais aumenta o valor, mais você tem que ter uma cobrança, né? É um caso um pouco diferente, mas ainda para mim ele é muito margeado da mesma forma que os bonequinhos e outras coisas, né? Aquela estátua da Iron que tem o Batman e o Robin, que eu até tenho ela, que o Robin tá meio que caindo. Pelo menos o meu Robin nunca caiu. Ah, mas a posição não é legal, o ângulo não é legal. Cara, eu nunca consegui visualizar isso. Porque aquela combinação do Batman com o Robin ali, pra mim, é maravilhosa. Então, eu acho que eu sou um sortudo por conseguir apreciar dessa forma, porque aquela postura, aquela pose, pra mim não é um problema. Falar das estátuas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Iron lançou recentemente, no início do ano, Batman Unleashed, né? E desde o início eu falei que aquela Red estava estranha. Por quê? Explico. O Batman usa máscara, usa capuz. Então o que fica exposto nele é isso aqui, né? Nariz aqui para baixo. Então boca, pele, os olhos, tudo isso tem que ser muito verdadeiro, tem que ter uma textura ali, né? A pele parece plástico. Aí tu vai falar, porra, mas é uma estátua. Mas por mais controverso que seja, aí que eu digo, a estátua não pode parecer plástico. A estátua tem que parecer gente, né? Não pode parecer que é plástico, é cera, que aquilo é um boneco. Tem que parecer que é gente. E não parece. Já se você for ver a Red do Constantine, porra, da própria Iron Studio, é maravilhosa. Cheia de profundidade, textura e tal, se você for ver aqui no busto e tal. E isso, pra mim, é até onde vai o meu grau de exigência, né? Eu não sou um cara de ficar botando milhões de defeitos ali e tal. Se eu tiver bala para comprar uma peça de 15 pau, né, como eu já falei aqui sobre isso de uma peça da Tila, eu não sei se é da Tweethead ou da Sideshow, acho que é da Tweethead, que a Tila tá meio estrábica. Porra, isso é foda, tu vai pagar 6 pau numa peça. 6 mil reais numa peça, pra peça vir estrábica, meu camarada. Puta que pariu. Aí é foda. Porque, pô, a pior coisa é simples, cara, não é um detalhezinho que tá lá. Tá na cara, tu olha pra figura e a figura tá estrábica. De alguns. É um camarada aqui, colecionador gente boa aqui de Brasília, o Jesuíno, que é puto com a dele lá até hoje. Fudeu aí, Jesuíno. De uma forma geral, os adultos, em sua maioria, assim, nessa área de bonequinhos, de action figures e tal, eles perderam muito dessa essência da criança, né? E eu acho que essa essência deveria ter sido mantida para deixá-los menos chatos, né? Que a exigência deles fosse baseada não na evolução do personagem, né? Na evolução da tecnologia, mas no quão prazeroso aquilo pode representar. Então, de repente, para muitos, essa simbologia que eu falei não existe, né? Não basta estar ali e representar o Superman, tem que ser idêntico ao Superman, absolutamente idêntico, né? Isso eu acho que perde um pouco a cor, né? É óbvio que o adulto ele não quer brincar, fazer aviãozinho, sair voando, fazer barulhinho, né? Ele não pode esquecer que ali é um bonequinho articulado, cara, é um material de plástico, é um brinquedo. A simbologia deveria valer mais,
está mais acima do que a perfeição daquele brinquedo. Eu estou falando mais especificamente dessa galera acima de 40 anos. Porque a moçada que está com 30 e 20 e pouco, eles já nasceram num outro mundo. E aí, naturalmente, muitos deles já são muito exigentes, assim, que se não for perfeito não adianta. E não é só com bonequinho não, é com a porrada de coisa da sociedade. Pra mim, que essa busca pela perfeição é uma coisa muito perigosa que a gente tem na nossa sociedade hoje. Porque as pessoas que cobram normalmente perfeição, elas levam isso para tudo, né? E a pessoa sabe, na sua intimidade, que ela não é perfeita, ela sabe disso. Mas ela cobra uma perfeição em todo o resto da sociedade, né? Em quem fabrica os brinquedos, em quem faz o gibi, em quem fabrica outro negócio que ele vai comprar, no prato de comida que ele vai no restaurante. Se não for o perfeito, ele reclama. E ele não é perfeito. Tudo ao seu redor seja perfeito, mesmo ele não sendo. É o tipo de adulto que vai continuar sendo frustrado, incomodando uma porrada de gente que está ao seu redor, reclamando, de tornando cada vez mais chato. Esse é muito chato. Isso que eu coleciono, que são, em sua maioria, Fórmula 1, escala 1/43, o meu grau de exigência, ele passa pelo fabricante, pelo preço daquela peça. Então você tem, por exemplo, um 43 aí, na faixa de 120, 150 reais, e vai até 800 reais, até R$1.000, dependendo do fabricante, né? Porque aí vai o material que é usado, alguns são feitos em die-cast, outros são feitos até em resina. A Stark faz muita coisa em resina, mesmo sendo em 43. Então o nível de detalhamento, né? Ele coloca, eu não posso cobrar de uma peça de 120 reais, né? De 150 reais, uma exigência tão grande, né? Como eu cobraria de uma de 800 reais. De 800 reais tem que me entregar bastante de detalhamento, né? Então a minha exigência aí, nessa questão dos carrinhos de Fórmula 1, de 1,43, ela é baseada, diretamente ligada ao preço da peça. Os quadrinhos, a tal exigência já mudou, porque assim, não a minha, a geral. Tem gente hoje que acha tão importante quanto o conteúdo o acabamento. Para mim isso é muito doido, né? Porque eu entendo alguns, mas tem uma galera aí que eu não consigo nem respeitar, porque cara, a lombada é um assunto curioso, assim, uma lombada bonita num quadrinho é legal, mas ela não é essencial, né? Essencial, fundamental é o conteúdo daquele quadrinho. Então eu já vi gente falando assim, porra, pra mim o acabamento, parará, é tipo 60%, o resto é o conteúdo, a arte e a parada. Porra, que diabo é isso, meu irmão? O cara inverteu tudo. Tipo, o acabamento, a lombada é mais importante do que tá dentro. Esse cara não tá muito ligado com o conteúdo. E isso é muito doido, porque assim, é uma exigência por uma coisa que ele quer. Eu não consigo nem chamar esse cara de leitor, ele é um consumidor, né? Porque o interesse dele não é a leitura. Às vezes o interesse dele é só botar na estante e ser poser, fingir que, né, aqui e tal, pra fazer ter um painel legal atrás de quando for gravar, só ter lombada bonita. O filho da puta às vezes nem lê nada, nem faz porra nenhuma. E fica enchendo o saco de uma galera que tem que ser assim, tem que ser papel cochê, tem que ser... Meu irmão, o importante para quadrinho, principalmente, é conteúdo. Eu vibro muito quando eu vejo, vamos dar um exemplo do Cavaleiro das Trevas do Batman, do Frank Miller. Quando eu li lá, papel jornal e não sei o que, se bem que era um papelzinho mais melhorado na época, quando eu li. Final ali da década de 90, 93, por aí. E... hoje você já tem as impressões de papel cochê, o caralho, capa dura, capa cartão, né? Mas você compra o que você quiser, né? Tem para todos os bolsos. Agora o cara achar que o acabamento é mais importante do que o conteúdo do quadrinho ou do conteúdo, por exemplo, de um livro, isso é loucura, meu irmão. Não dá certo, não. E uma coisa que eu percebo muito nessa questão do grau de exigência, tem muita gente que bate no peito e fala, não, eu sou muito exigente mesmo e tal. É que essas pessoas normalmente se acham melhores do que os outros, né? Em vários pontos da sua vida, da sociedade, ele se coloca como uma pessoa exigente num patamar acima. E essa exigência, ela é baseada naquilo lá que eu te falei, que ele cobra um grau de perfeição, de entrega de todo o resto da sociedade, menos dele. Porque ele sabe que ele não é perfeito. Sendo exigente, sendo chato, é um assunto que dá pano pra manga. Mesmo se o meu grau de exigência mudar, aumentar, eu pretendo nunca ser um chato, nem comigo mesmo, porque isso aqui é um hobby, e é um hobby que enche meu coração, que esvazia meu bolso.
mas é um hobby. E não me considero um colecionador de quadrinhos, porque eu sou leitor de quadrinhos que mantenho esses quadrinhos comigo, os que eu acho interessantes, né? Os que eu não acho, eu passo à frente. E a mesma coisa com disco de vinil, eu não consigo me ver como um colecionador de disco de vinil, porque eu não fico atrás de discos raros e tal. Eu compro os que me agradam, né? E tudo vai chegando aqui. Aquilo que eu olho, que me interessa, que eu acho legal, eu vou botando aqui. Eu tô olhando aqui para algumas coisas aqui, entro nessa bagunça toda. Mas é isso. Eu espero de coração que o assunto tenha sido legal para você, que isso te leve a uma reflexão, né? Porque eu reflito sobre o meu comportamento todos os dias, fora das redes sociais, que é onde a vida acontece, e dentro das redes sociais também. A minha forma de colecionar e de cobrar, e de isso e de aquilo, de um artista, de um cara que faz 3D, do outro que faz assim, que faz assado, do cara que desenha. Eu tenho aqui alguns trabalhos do Thiago Palma, tem outras coisas do Manuel Taylor que está por aqui, que eu vou botar aqui também. E o meu grau de exigência, ele vai sempre variando de acordo com, primeiro, de eu me tornar uma pessoa inconveniente comigo mesmo, chato, porque eu não quero ser um mala para ninguém carregar, e eu não quero nem carregar a minha mala, meu irmão, nisso aí. Gostei do papo, espero que vocês tenham gostado também. Apareça por aqui, porque aqui adulto também brinca.